ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O ES News Especial está no ar. Veja os destaques. Procuradores do Ministério Público Federal fazem abaixo-assinado contra a corrupção. A campanha visa, então, obter assinaturas de 1,5 milhão de pessoas, eleitores, no Brasil inteiro. A crise no país é resultado de uma crise internacional. Será? Esse argumento de crise internacional não cola. Governo anuncia concurso para contratar mais de 1.170 professores. Nós estamos dando mais um passo para garantir uma melhoria contínua da qualidade da educação no nosso estado. Agora, no ES News Especial. Governo anuncia concurso para preencher mais de 1.170 vagas para o cargo de professor. O candidato deve apresentar a documentação completa, incluindo o diploma com registro profissional e licenciatura plena. O edital será lançado no início de outubro e as vagas são para 76 municípios, sendo 140 para Cariacica. O último concurso da Secretaria de Educação foi em 2012, mas, segundo o secretário Haroldo Rocha, haverá concurso todo ano. O objetivo é reduzir o número de designações temporárias. Acreditando que fazendo isso nós estamos dando mais um passo para garantir uma melhoria contínua da qualidade da educação no nosso estado. Procuradores do Ministério Público Federal iniciaram abaixo-assinado para aumentar o rigor e por novas regras no combate à corrupção. Para participar, o cidadão deve imprimir uma lista, colher assinaturas e levá-las até a sede do MPF no centro de Vitória. A campanha acontece em todo o país até o fim do ano. Os organizadores acreditam num número expressivo de assinaturas. A campanha visa, então, arrecadar assinaturas, obter assinaturas de 1,5 milhão de pessoas, eleitores, no Brasil inteiro. Essas fichas de assinaturas serão encaminhadas até o Congresso Nacional, até a Câmara dos Deputados, são leis federais, e aí subsidiarão início de processo legislativo, ou seja, vão dar o start, o começo do início das alterações nas leis que a gente está querendo que ocorra. Muito bem, a nossa entrevista de hoje é com Abel Fiorotti, ele é consultor financeiro, é lá de Linhares, uma das cidades da economia mais dinâmica aqui do nosso estado. Tudo bem, Abel? Tudo bom, Giovanni? Beleza mesmo? Tudo beleza, tudo ótimo. Abel vai ser o nosso comentarista sobre economia, sobre gestão, sobre administração, sobre os rumos de um país, de um estado, de uma região como a Grande Vitória, por exemplo, ou como Linhares. Você é de Linhares, né? Sim, sou nascido e criado em Linhares, né? Fiz toda a minha formação de ensino fundamental e fiz até uma faculdade também a nível superior em Linhares. Depois fui para o Rio de Janeiro, onde fiz toda a minha formação acadêmica a nível superior de mestrado e pós-graduação. Lá em Linhares você estudava onde? Eu estudei no Colégio Cristo Rei, que é um colégio que ainda existe lá em Linhares, e depois fiz a faculdade, que hoje é do Grupo Pitágoras, mas antigamente era a Unilinhares. Unilinhares é do empresário local também? Era. A Unilinhares foi do Guerino Zanon, que foi inclusive prefeito da cidade de Linhares. Deputado, era deputado estadual hoje no nosso estado. Ele foi o mantenedor por muitos anos, ele e a família, né, Dona Lucileia, que é a esposa dele, que comandava a faculdade. Em 2008 eles venderam a faculdade para o grupo Croton Educacional, que tem várias bandeiras, nomes de faculdade, e lá em Linhares, especificamente, eles trabalham com a bandeira Pitágoras, faculdade de Pitágoras. Agora, a cidade de Linhares, como é que está hoje? Porque Linhares tem a questão do agronegócio, que ela sempre foi muito forte, tem pecuária, tem fruticultura, mas tem uma novidade que não é tão nova assim, e que já está colhendo seus frutos, chamada petróleo, né? Sim. Linhares tem uma vantagem comparativa, costumo dizer, bastante significativa. A economia de Linhares é diversificada. Linhares tem, como você falou, um agronegócio, Linhares tem café, Linhares tem mamão, Linhares tem culturas significativas, né, do ponto de vista da agricultura, pecuária também, e Linhares tem hoje um polo metal, mecânico, com a ida de grandes indústrias,
como por exemplo a Brametal, e uma indústria moveleira que é o 6º maior polo moveleiro do Brasil, está lá instalado em Linhares, com indústrias aí de porte nacional, atendendo aí todo o mercado nacional. Então essa é a vantagem da economia linharense. Linhares tem uma economia diversificada. Então quando a gente vive um momento de estabilidade, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, instabilidade econômica, em Linhares vai sofrer, mas acaba o impacto sendo um pouco mais lento do que em outras determinadas regiões. Apesar de que é notório que hoje nós estamos vivendo também em Linhares um período de retração econômica. Você faz consultoria para várias empresas, todas elas muito bem posicionadas no mercado aí. Inclusive algumas lá da região de Aracruz. Já que falamos de Linhares, vamos falar de uma chamada co-irmã, né? Aracruz também tem uma economia bem diversificada? Sim, Aracruz é outro município bastante significativo do ponto de vista econômico. Existem empresas, como você mesmo falou, muito bem posicionadas, principalmente na prestação de serviço. É para você pegar a história, né, do próprio desenvolvimento econômico do município de Aracruz, que foi posicionado pela instalação da antiga Aracruz Celulose e hoje, né, conhecida como Fibria, que naquela ocasião foi um grande empreendimento industrial no norte do Espírito Santo, foi a antiga Aracruz Celulose, que impulsionou o desenvolvimento local. E isso fez com que profissionais de várias regiões do Brasil viessem para Aracruz e lá se instalasse, constituísse família e fixasse raízes na localidade. Então hoje, após anos, né, de atuação da atual Fibria na região, criou-se um polo metalmecânico, né, metalúrgico muito significativo naquela região, sem contar da indústria de celulose, até pela atuação da Fibria. Então hoje você tem um histórico lá em Aracruz de profissionais que atuaram na cadeia de celulose e que saíram da cadeia de celulose para montar seu próprio negócio e que são empreendedores muito bem sucedidos aqui no nosso estado. Você pode citar uns 2 ou 3 aí? Ou mais até? Mas você tem o grupo Imetame, que é uma empresa reconhecido internacionalmente até, com tecnologia e atuação, até fora do país, e diversificado em várias áreas de negócio. Você tem um grupo Estel, que é um grupo também local de Aracruz, do Luiz Soares Cordeiro, grande empresário localizado lá, que presta consultoria, ele bem como seus sócios, né? Presta serviços na parte de elétrica, de manutenção, de implantação de fábrica, uma empresa com uma ótima estrutura, com tecnologia, e uma empresa genuinamente capixaba, porque eles são locais e atuaram também na indústria de celulose, então desenvolveram todo o know-how, mais um exemplo. Então você tem vários empresários lá de Aracruz, eu estou citando os que eu conheço, que eu tenho mais próximo, né? Mais próximo, tem o Edmar Jacomi também, que hoje, apesar de não estar atuando como empresário, já atuou bastante tempo na cadeia de civilcultura, com uma grande empresa prestadora de serviço. Enfim, são vários, né? Ruim de citar nome, que às vezes você acaba esquecendo alguém. Mas depois você lembra e manda o nome aqui pra gente. Mas olha só, Aracruz também, aquela região tem a necessidade, talvez, de ter um porto mais eficiente, com mais espaço para carga geral e tudo mais. Ali tem, não só Aracruz, como Linhares, também tem o surgimento desse novo negócio, né? Você vê que o Espírito Santo hoje, principalmente, notadamente no norte do estado, existem vários projetos, né, de porto. No Linhares existe o projeto do Porto da Manabi, que é um porto, é um mineroduto, na verdade, que vai vir um minério lá do Morro do Curral, se não me engano, em Minas Gerais, e vai vir via mineroduto até o porto para fazer a exportação. Um projeto interessantíssimo que vai impulsionar bastante aquela região ali de Linhares, o Manabi. E existem projetos em São Mateus, né? O Manabi é um projeto já bem assim, consistente, já existe um escritório local, já está em fase de licenciamento. Enfim, existem especulações de um porto, de um sheik até árabe lá em São Mateus, que está querendo investir nessa área em São Mateus. E existe um porto também do grupo da Imetame, que está que é em Aracruz também, além de existir portos, né, da própria Fibria, que atende a Fibria ali, o Porto Céu, enfim. Ali é uma região propícia, eu não sou especialista nesse ramo, mas o pessoal técnico da área diz que é uma área bastante propícia do ponto de vista logístico, do ponto de vista de calado, enfim, de infraestrutura portuária. Tem grandes vantagens comparativas para um grupo, uma empresa montar
um porto naquela região ali do norte do Espírito Santo, vamos dizer, de Aracruz para cima ali. E tem os portos que estão para ser anunciados e construídos também no sul do estado e aqui na Grande Vitória, e a gente acaba concluindo que o Espírito Santo será no futuro o grande estado portuário desse país, né? Tomara, né? Torçamos que sim. Um porto, ele impulsiona bastante, porque quer queira, quer não queira, é uma porta de entrada para o mundo, né? Tal como o aeroporto. O porto é uma forma de você se comunicar, transacionar valores, mercadorias, né? Cultura, aprendizado, know-how, com outros povos, com outras nações. E seria muito bom, né? O Espírito Santo já tem o Porto de Vitória, ele é reconhecidamente muito forte a nível nacional. E seria muito bom que a gente seja reconhecido, né, no futuro como o Porto do Brasil. O Porto do Brasil significaria também, provavelmente, o estado mais globalizado, ou o estado com maior envolvimento com o comércio exterior, acaba se transformando num estado mais globalizado e que importemos também conhecimento, né? Mas eu queria chamar o próximo bloco e gostaria de deixar um assunto para a gente abordar depois, que é a economia. O ambiente que se cria e o impacto que pode ter essas notícias de crise, ou essa realidade chamada crise na economia brasileira. Nós voltamos já. Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta. Você vai ver a seguir no ES News Especial. Cariacica tem uma nova biblioteca pública. Muito bem, eu estou conversando com o consultor Abel Fiorotti. Tem uma coisa que faltou falar, a gente falou da sua formação lá em Linhares, né, graduação e tudo mais, mas você fez especializações fora também, IBMEC, FGV, não é isso? Sim, fiz um mestrado, né, em administração com ênfase em economia e finanças no IBMEC do Rio de Janeiro, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, e fiz um MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, também no Rio de Janeiro. Tem alguns cursos feitos no exterior, como, por exemplo, um curso de formação para o mercado financeiro internacional do ponto de vista de ações, acionário, que foi feito em 2005 em Nova York, na ENYSE, que é a New York Stock Exchange, que é a Bolsa de Valores de Nova York, e lá em Wall Street nós temos essa formação também. Quer dizer, isso tudo está à disposição do mercado, já que você é consultor. Quer dizer, eu acho que eu tenho uma visão a respeito do consultor. O consultor é aquele cara que não é egoísta em termos do aproveitamento daquilo que ele tem de conhecimento, né? Ele acaba se oferecendo ao mercado e compartilhando um pouco do que conhece, da sua experiência também, né? Mas isso é uma visão particular. Sim, o consultor, na verdade, ele vende know-how, conhecimento, né? Ele, na verdade, essa é a expertise dele. Eu costumo sempre dizer, o consultor não toma decisões. Ele aponta caminhos, cenários, avalia, conjectura. O tomador de decisão é o empresário. Ele é o executivo, ele é que toma a decisão. O consultor aconselha, orienta. Ele atua como um conselheiro empresarial. Ele avalia, ele projeta cenários, conjecturas, e avalia o risco, estima risco de uma determinada operação. Mas a decisão é do empresário. Bacana. Agora eu queria ouvi-lo um pouco a respeito dessa situação que a gente vive no país. A nossa economia sofre os reflexos de decisões políticas e muito embora
as pessoas do governo digam que nós sofremos os reflexos de uma crise econômica internacional e que isso não tem nada a ver com falhas da equipe do governo. É meio piada isso, na minha opinião. Como é que você vê essa situação? Eu concordo plenamente. É um argumento que não é consistente. Não existe crise internacional, isso já está meio que pacificado entre os economistas. Tá? Existem já matérias a nível internacional até, já saiu na BBC, no Wall Street Journal, e é só você ler a mídia especializada. Não existe crise internacional, Estados Unidos retomou, Estados Unidos já está com crescimento de 4%, 5% do seu PIB, a Europa um pouco mais de problema, existem alguns problemas pontuais, como a Grécia, alguns problemas com o déficit, mas a Europa também está retomando. Você vê o exemplo da Alemanha, que é um país de uma economia extremamente sólida e solidificada. Então, esse argumento de crise internacional não cola. Tá? Pode colar com talvez alguém que não estuda, não milita na área, ou não tem esse conhecimento. O grande problema da nossa crise é o que você falou, é uma crise de confiança, predominantemente. Hoje nós estamos com um vácuo de gestão, está faltando liderança nesse país. A presidenta Dilma, como ela gosta de ser chamada, né, infelizmente ela perdeu, vamos dizer assim, o rumo da condução, e isso tem afetado predominantemente a nossa economia. Nós estamos vivendo hoje um momento, Giovanni, que eu avalio, que eu lido muito com empresário, com investidor, um momento de acomodação. Eu trabalho com captação de recursos também, junto a bancos de fomentos, nacionais e internacionais. E deu uma parada, deu uma queda vertiginosa no investimento. Isso é muito grave, porque se não houver investimento, você não gera emprego, não gera renda, enfim, é um ciclo. A economia, toda ela é ciclo. E isso acaba atenuando. Hoje, o movimento que a gente vê é de acomodação no sentido de que o empresário está esperando ver o que vai dar. Entendeu? Todos estão nesse momento meio que de espera. O que vai acontecer? O que vai dar? Como diz o mineiro, onde eu vou, né? Para onde que eu vou, né? Para onde a gente vai. E isso, só para concluir, isso, o que acontece? Eles vão postergando investimentos. E aí, o cenário econômico, sem investimento, muito dificilmente ele vai se reverter. Então esse é um ponto muito importante. Está faltando. E para investir, qual é o combustível básico para você investir? Você precisa de quê para investir? Confiança, além de dinheiro, não é só dinheiro. Confiança. Agora, só para... Você falou de uma turma aí, que é o empresariado. Na outra ponta, digamos assim, e com o mesmo grau de importância, estão os consumidores, porque a última pesquisa de avaliação do governo e da presidente, Dilma, mostrou que 60% dos entrevistados tem medo de perder o emprego. E aí quem tem medo de perder o emprego, você que é consultor nessa área e que comenta inclusive sobre economia, sabe o que acontece. Cria-se um receio, o sujeito não vai nem na padaria comprar o que ele comprava costumeiramente, muito menos num restaurante no fim de semana com a família, né? Exatamente. Porque tem que guardar reservas para um possível desemprego. Exatamente. As pessoas estão apavoradas, né, dominadas, infelizmente, pelo medo, mas o que é natural e até compreensível. Isso se reflete na economia? Reflete diretamente, porque quando há diminuição do consumo, as empresas vendem menos, se ela vende menos, o custo aumenta. Olha o cenário que a gente acaba provocando o desemprego. Acaba que provocando a população também. Tem medo. Porque o que acontece? Nós estamos vendo um cenário que as vendas estão caindo, e preços administrados que estavam represados de forma irresponsável, vamos dizer assim, foram todos eles jogados à mesa de uma vez só. Gasolina, energia elétrica, são preços, insumos básicos. Herança de manteiga. Exatamente. Aí o que acontece? Isso foi posto e jogado à mesa de uma vez só na realidade das empresas. Então o que acontece? O cenário que a gente vive, né, que está vivendo. O empresário está com seus custos aumentados e sua receita diminuída. O que ele tem que fazer? Ele tem que tomar providência, porque se ele não toma providência, ele corre o risco de não sobreviver. E você vê dados do Espírito Santo. Hoje eu estava lendo a mídia especializada e alguns jornais locais aqui, 200 lojas e shops fecharam no Espírito Santo. Isso foi matéria de capa de um jornal local aqui ontem. Nós tivemos um número expressivo de empresas que faliram no estado do Espírito Santo durante esse ano, devido... 1.000 lojas fechadas nas regiões, fora os shoppings, nas outras regiões, centro e tal. Foram, acho, o número exato... Lojas, porque de empresas é muito maior. Empresa é muito maior. Muito maior. Então, o que acontece? Um cenário tenebroso. Então,
é preciso que sejam tomadas providências. Agora, de tudo, eu sempre gosto de levar ainda uma mensagem otimista. Por quê? Porque eu acredito no Brasil. Você está antecipando a outra pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte: você já me deu algumas dicas, digamos assim. Uma, recuperar a confiança. Outra, ter uma liderança. E aí, aproveitando essas duas deixas aí, eu diria, qual seria a saída para essa crise, na sua avaliação? Uma saída para a crise. Receita, eu sei que nem você, nem nenhum de nós tem mais, mas nós não temos mais, mas pelo menos tem algumas coisas que são evidentes, né? Eu penso que não vejo, até o desejo de uma parte significativa da população que haja um impeachment da presidente, mas eu penso ser muito difícil do ponto de vista legal, também sou leigo, não é minha área, mas eu acho que até do ponto de vista da democracia, não creio que isso vá prosperar, mas seria também, eu penso que o otimismo, com um evento desse, o otimismo, a confiança, de repente poderia se sobressair do ponto de vista da economia, né? Mas isso tem outras implicações políticas, institucionais, que podem também prejudicar. E acaba afetando até a economia, né? Acaba afetando. A economia e política, uma coisa está ligada à outra, porque ainda mais no Brasil, onde o Estado tem uma participação muito grande, ele é um player extremamente influente nas ações, né, da própria economia, no mercado de um modo geral. Então o Brasil não é um Estado predominantemente liberal, ele participa de forma ativa na economia brasileira. Então, aqui a influência é muito grande do meio político na economia em geral. Bom, eu te agradeço muito a presença aqui. É uma honra saber que você está na casa, vai comentar, vai ter um comentário dentro do S-News daqui para frente. E é muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Vamos estar aí semanalmente comentando assuntos de interesse e relevância do ponto de vista econômico aqui do nosso estado, e é sempre um prazer e é uma ótima oportunidade, me sinto honrado de fazer parte agora desse time aqui da Rede TV do Espírito Santo. Beleza. Conversei com Abel Fiorotti, nosso novo colega aqui na Rede TV Espírito Santo. Semana que vem a gente volta com outra entrevista. Esperamos que seja tão proveitosa como essa. Obrigado e até lá. Cariacica agora tem uma biblioteca pública. A inauguração foi na terça, dia 11, Dia do Estudante. Um prêmio para a cidade. O governador Paulo Artung disse que estava com a agenda cheia de compromissos, mas fez questão de participar. Tem uma coisa que abre portas e janelas de oportunidades. E essa coisa é educação, é conhecimento, é o saber. E é isso que nós estamos fazendo aqui em Cariacica. Por isso que o governador parou o expediente dele, está todo enrolado lá, para vir aqui, não para falar, para bater palma para o município. Para ter uma biblioteca, o secretário de Cultura disse que a prefeitura deixou de gastar na festa da cidade. O dinheiro que ia para a festa foi investido em livros e na estruturação da nova biblioteca. Economizamos muito e está aí o nosso sonho realizado. Essa é uma obra intelectual, uma obra ligada à cultura e educação, que tem um poder transformador silencioso, eu costumo dizer, né? Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta.
ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Final de semana chegando e que tal um cineminha? Seguem as dicas dos filmes que estão em cartaz no Cine System do Shopping Boulevard. Abrindo a lista, Missão Impossível, Nação Secreta. Mais um filme da saga Missão Impossível. E dessa vez, Ethan e seu time enfrentam a missão mais impossível de todas: eliminar o sindicato. Uma organização criminosa internacional tão habilidosa quanto eles, que está comprometida em destruir a IMF. A Escolha Perfeita 2 é a sequência da comédia musical que foi sucesso em 2012. Após ser o primeiro grupo musical feminino a vencer o título de campeonato, elas foram envolvidas em um escândalo e banidas. Agora, as meninas estão de volta com um único objetivo em comum: ganhar o campeonato mundial de a cappella em Copenhague. We're gonna kick your ass. I'm sorry, I don't speak loser. What did you say? She actually speaks 8 languages, but loser is not one. E para fechar, a releitura do tradicional time de super-heróis da Marvel, Quarteto Fantástico. 4 jovens meio desajustados que, ao serem transportados para um universo alternativo, têm suas formas físicas alteradas de uma maneira inesperada. Agora, com os poderes, o time precisa aprender e aproveitar suas novas habilidades, trabalhando juntos para salvar o planeta. Bem, é isso. Agora é só se programar e bom filme!